Eu sou a Sábata e nós vamos falar nessa aula sobre os recursos terapêuticos interativos e como implantá-los e sua importância na nossa prática clínica. Então, vamos começar. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês para que vocês possam acompanhar. Os recursos terapêuticos interativos, eles foram uma alternativa para o atendimento clínico, principalmente online. Eles são ainda a solução para muitas das dificuldades que a gente encontra no atendimento online. E podem também ser um diferencial nos nossos atendimentos. Eu acredito que vocês, assim como eu, encontraram muita dificuldade nesse início do atendimento online. E com a pandemia, eles deixaram de ser uma escolha e passaram a ser uma necessidade. Porque no início da pandemia, todo mundo assustado, a gente não sabia como que seria, quanto tempo duraria, qual seria a proporção de tudo. E a primeira coisa que todos fizeram foi se isolar. E aí vieram muitas dificuldades. Por exemplo, alguns pacientes não tinham interesse em continuar o atendimento de forma online, principalmente os idosos, eles tinham um pouco de resistência com isso. Além disso, muitos pacientes já ficavam o dia todo trabalhando em frente à tela, e aí, para ficar mais uns 50 minutos num atendimento, em frente à tela novamente, aquilo ficava muito cansativo. E isso tudo aliado àqueles pacientes que às vezes, principalmente os adolescentes, que às vezes ficavam muito calados e muito quietos nas sessões, e a gente não tinha muitos elementos extras para poder utilizar com ele, para fazer com que esse atendimento fosse mais atraente, para continuar mantendo o nosso vínculo e para continuar fazendo com que esse atendimento pudesse ser realmente um atendimento que desse o resultado que a gente sempre teve. Uma das coisas que mais me chamou a atenção e foi uma das maiores dificuldades que eu encontrei foi em relação aos recursos. Que eu tinha muitos recursos físicos e eu adoro os recursos, quem me conhece sabe disso, e não podia utilizar. Então, eu sempre tive baralho de puxa-conversa, baralho para psicoeducação, os jogos, porque com as crianças ficou ainda mais difícil, porque a gente precisa do lúdico, a gente precisa das brincadeiras, a gente precisa da interação e do fortalecimento do vínculo, e com o atendimento online para as crianças, isso ficou muito difícil. E aí, num primeiro momento, a primeira coisa que eu fiz foi procurar sites e jogos online, mas não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa que a gente ter ali um jogo com um objetivo específico, ou um jogo para psicoeducação. E isso tudo fazia muita falta para mim. E o que aconteceu? Com todas essas dificuldades, eu comecei a pensar em alternativas para que esse atendimento pudesse ter o mesmo resultado e que eu pudesse também fazer disso um prazer, porque para mim também estava muito difícil essa questão de não conseguir utilizar meus recursos, de não ter o que fazer com os pacientes, de não ter um recurso extra, de não poder passar para ele ali alguma coisa que eu tinha, que eu sabia que funcionava. O baralho das atitudes, por exemplo, era um baralho que eu sempre utilizava muito, porque eu trabalho muito a questão da assertividade, e a gente vê que muitos pacientes têm essa questão, né? E eu não conseguia usar. Foi aí que eu comecei a buscar alternativas para o atendimento. Então, agora eu vou falar para vocês um pouquinho quem sou eu, né? Eu sou a Sábata, eu sou psicóloga, eu sou formada há quase 12 anos, e já trabalhei no CRAS e trabalho com atendimento clínico, tanto presencial como online, já há muitos anos. E quem já me conhece sabe que eu adoro montar recursos terapêuticos. Por quê? Porque para mim, quando eu monto o recurso, eu consigo direcionar para aquela necessidade, para a demanda do meu paciente. E aí eu consigo também direcionar a intervenção que eu quero fazer. E desde então, eu sempre produzi recursos físicos, né? Recursos em PDF, que eu ia lá, imprimia e trabalhava com os pacientes. E com os atendimentos online, eu fiquei um pouco limitada em relação a isso. E aí, o que eu comecei a fazer? Comecei a buscar as alternativas para
dinamizar esse atendimento. Foi quando eu descobri os recursos interativos. E os recursos interativos, por si só, eles já foram uma excelente descoberta, mas eu consegui colocar ali, por exemplo, os meus baralhos de puxa-conversa, pegar eles ali no formato físico e colocar eles no modelo digital e utilizar no atendimento online, colocar os joguinhos com os meus pacientes e, além de tudo, produzir os meus recursos para conseguir continuar utilizando com os meus pacientes foi uma grande felicidade para mim. Foi um verdadeiro diferencial, né? Eu já fiz muitos atendimentos e eu percebi que os recursos interativos, eles favorecem muito a formação do vínculo, a dinâmica do atendimento. E eu quero ensinar para vocês, e eu decidi compartilhar com vocês tudo isso que eu descobri, porque eu sei que para vocês também vai ser um diferencial muito grande. Então, agora, eu vou ensinar para vocês como que a gente faz para implantar os recursos interativos nos nossos atendimentos. Então, pode deixar preparado aí o papel, a caneta e anotem tudo que eu vou passar para vocês. Qual que é o caminho para que a gente consiga utilizar os recursos interativos nos atendimentos. Primeira coisa que a gente precisa é do Zoom. Por que o Zoom? Porque o Zoom é uma plataforma que tem possibilidade de compartilhar tela, compartilhar mouse e também de fazer anotações. E aí, eu sei que muitos profissionais utilizam vários tipos de plataforma, né? A gente tem Skype, tem Google Meet, tem aquelas plataformas que a gente faz assinatura e paga também para fazer os nossos atendimentos. Mas o Zoom é a plataforma que oferece mais opções e ferramentas para fazer o atendimento online. E aí algumas pessoas falam assim, mas o Zoom é pago, eu preciso pagar para utilizar ele cai. E aí eu queria dizer para vocês 3 coisas. Primeiro, é que com uma outra pessoa somente no atendimento, o Zoom não cai. Ele nunca aconteceu comigo em nenhum atendimento deu 40 minutos, cair a sessão, né? Cair a ligação. Então, nunca cai. Quando tem mais pessoas envolvidas ali na videoconferência, aí sim ele tem essa limitação de 40 minutos. Mas normalmente nossos atendimentos eles são individuais, então é muito tranquilo da gente utilizar. Depois, não precisa utilizar o formato pago. No formato gratuito, a gente já tem tudo que a gente precisa. E para utilizar o formato gratuito, é só entrar lá no site do Zoom, fazer um cadastro, e aí a gente abre uma videoconferência, envia o link para o nosso paciente e consegue fazer o atendimento normalmente. Então, o que o Zoom oferece e como que eu posso utilizar? Primeira coisa, o compartilhamento de tela. No canto inferior da tela, a gente tem a opção de compartilhar. Então, vocês vão clicar em compartilhar a tela. Feito isso, no canto superior da tela, bem à direita, tem 3 pontinhos escrito mais, e aí lá vocês têm a opção de compartilhar mouse. Uma coisa muito importante que vocês precisam saber é, se vocês, por exemplo, abrirem o Zoom aí na casa de vocês e forem testar, vocês não vão encontrar o compartilhar o mouse, porque ele só funciona quando tem uma outra pessoa. Essa opção só aparece quando tem mais alguém na videochamada. Se vocês estiverem sozinhos, essa opção não vai aparecer. Então, vocês podem testar, colocar uma outra pessoa para participar da videochamada, que vocês vão ver que funciona direitinho, tá? E a outra coisa que ele permite é a anotação. Nessas opções também que ficam aqui no canto superior, logo à esquerda desses 3 pontinhos, a gente tem essa opção de anotações. E aí, a gente pode possibilitar que todos façam anotações ou só alguns. Então, todas essas opções do Zoom, elas facilitam e permitem que a gente utilize os recursos de maneira interativa. Depois, o que a gente precisa ter também? Um computador e um PowerPoint instalado no computador. Já me perguntaram sobre mandar pelo celular. Eu nunca consegui encontrar a opção de compartilhar mouse pelo celular. Consigo compartilhar a tela,
mas compartilhar mouse eu não consegui encontrar. Então, para compartilhar o mouse, ou seja, para que o nosso paciente lá do outro lado consiga interagir no recurso que a gente está mandando para ele, a gente precisa compartilhar o mouse e precisa estar ligado no computador. E o PowerPoint, por quê? Porque 90%, 95% dos recursos interativos, eles são feitos no PowerPoint. Então, a gente precisa ter o PowerPoint instalado para que a gente consiga utilizar esses recursos. Então, são dois itens essenciais para que a gente possa fazer os atendimentos de maneira interativa. Outra coisa, personalizar. Além de fazer os recursos, de utilizar os recursos interativos, uma coisa que é muito importante, que também dá um super diferencial no nosso atendimento, é personalizar esses recursos. Então, como que eu posso fazer isso? Bom, eu sempre, quando vou fazer os recursos, eu penso muito na demanda que me aparece e, como vocês sabem, eu gosto muito de utilizar metáforas. Então, às vezes, eu crio uma metáfora para poder fazer aquela psicoeducação, para fazer reflexão, ou a intervenção mesmo com o paciente. E aí, eu coloco isso no recurso. E muitas vezes, às vezes, eu escuto uma música, e aquela música me lembra um caso específico de um paciente. Às vezes eu leio um texto e falo, nossa, esse texto é ideal para eu utilizar no caso tal. E aí eu pego aquilo e personalizo. Com as crianças é muito gostoso a gente colocar os jogos, por exemplo, com os personagens que a criança gosta. Então, se a criança gosta muito, por exemplo, da Ladybug, a gente põe os jogos e faz o jogo de tabuleiro com o tema da Ladybug, o menino do Homem-Aranha e por aí vai. À medida que a gente vai conhecendo essa criança, que a gente vê qual que é a demanda e a gente vai produzir os recursos, quanto mais a gente coloca aquilo direcionado para o nosso paciente, melhor é o vínculo que a gente vai ter e melhor a maneira de a gente conseguir alcançar ele, para a gente conseguir que a nossa intervenção seja bem sucedida. Então, eu recomendo muito que vocês possam e consigam também personalizar, tá? Outra coisa que é muito importante, quando a gente for iniciar o atendimento, bom, vou iniciar o atendimento agora, com fulano, e eu vou utilizar o recurso tal. Já deixar o recurso pronto. Vocês já podem abrir o PowerPoint, já deixa ele no slide pronto que vocês vão utilizar, que quando vocês abrirem o Zoom e forem compartilhar a tela, vocês vão ter lá a opção do recurso pronto. Para que o paciente não veja, às vezes, a instrução daquele recurso, então é muito importante vocês já deixarem o recurso pronto para poder ensinar, né, para poder utilizar com os nossos pacientes. Outra coisa que eu gosto muito de fazer é utilizar o recurso para atividade de casa, né? Porque a gente sabe que a terapia, ela não se limita àqueles 50 minutos ali que eles estão com a gente, mas que a gente precisa que eles continuem esse trabalho durante a semana, né? Então, um recurso que eu já utilizei, eu já contei para vocês, e que acaba que eu envio para muitos pacientes, é o recurso do autocuidado. Então, normalmente, para o paciente conseguir abrir, ele também precisa ter o PowerPoint instalado no celular dele. A maioria dos celulares já vem com ele instalado. Caso não tenha, é muito simples. A gente vai lá e explica para eles que eles vão lá na loja ou a gente ajuda eles mesmo. Faz um passo a passo de onde que eles vão entrar, o que que eles vão instalar para eles poderem utilizar. E aí, eu fiz, por exemplo, esse recurso do autocuidado, que eu tinha uma paciente que ela não queria que ninguém soubesse que ela estava fazendo terapia, ela fazia só comigo ali, e eu enviei para ela em PDF o pote do autocuidado. E ela, todas as vezes que eu perguntava, e aí, você fez? Ai, eu não consegui, eu não pude imprimir. Eu não tenho como imprimir e deixar aqui em casa, porque senão as pessoas vão ver, e aí eles vão saber que eu estou fazendo terapia. E aí, por causa dela, eu pensei, falei, não, eu vou fazer o recurso, o pote do autocuidado interativo. Então, ela vai abrir ali no celular dela e todo dia ela vai tirar uma mensagem, né? E aí, ela gostou bastante e começou a implantar. Então, foi uma maneira de facilitar também esse atendimento.
Outra coisa que eu gosto, que é uma outra alternativa também para a gente colocar essa interação, aqueles cartões de enfrentamento. A gente consegue montar o recurso interativo, fazer os cartões de enfrentamento para o paciente ter no celular dele. Então, às vezes, ele não vai andar com os cartões no bolso, mas ele vai ter eles ali no celular todas as vezes que ele precisar, tá? Vídeos, né? Vídeos de respiração, áudios que a gente mesmo grava, isso tudo é uma maneira, né, de tornar o atendimento mais dinâmico e também de facilitar o acesso para o nosso paciente. Recursos Coringa. Eu sempre tenho os recursos Coringa. Quais são esses recursos Coringa? Estou iniciando com o paciente. Eu gosto muito de utilizar a roda da vida. Por quê? Porque eu consigo conhecer muito daquele paciente nas primeiras sessões. Um pouco do que ele espera, o quanto ele enxerga o nível de satisfação em cada ponto da vida, porque a roda da vida, como vocês conhecem, vocês receberam também, ela faz esse levantamento do nível de satisfação em cada ponto da vida. Então, eu vou lá e peço para ele na sessão mesmo, ele vai marcando o nível de satisfação em cada item, e ele vai me mostrando e a gente vai refletindo sobre esse nível de satisfação, o que poderia fazer com que ele fosse melhor, o que tem feito com que esse nível não esteja tão alto. E aí, uma coisa que eu gosto muito, e que eu acho que é muito importante para a gente inserir também os recursos interativos no nosso atendimento, é que a gente tenha esses recursos Coringa. Então, aliando tudo isso com as amostras também que vocês já receberam, que eu já fiz, que vocês podem encontrar também em muitos lugares, no meu Instagram, no meu site, vocês conseguem introduzir, dinamizar e colocar os recursos interativos nos atendimentos de vocês, tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês um pouco de como funcionam esses recursos na prática. Eu vou colocar uma pessoa aqui. Eu estou fazendo essa aula no Zoom, e aí eu vou colocar uma pessoa, convidei uma pessoa para participar aqui com a gente, para que ela possa interagir e vocês possam perceber como que funciona essa interação com os recursos interativos. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou compartilhar a tela do recurso com essa pessoa que está aqui. Então, agora eu vou voltar aqui, que eu vou fechar esse PowerPoint e vou abrir o PowerPoint do nosso recurso para vocês poderem acompanhar. Então, agora que essa pessoa já está online junto comigo no Zoom, o que eu vou fazer? Eu vou compartilhar a tela com ela. Então, eu vou entrar aqui, eu vou compartilhar a tela. Pronto, apareceu para ela a tela e, feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou conceder, eu vou compartilhar o mouse com ela. Então, eu vou clicar aqui em compartilhar mouse e aparece o nome da pessoa aqui, que é Maria Tereza. E aí eu clico no nome dela e concedo o mouse para ela. Quando eu concedo o mouse para o paciente, ele recebe uma mensagem para ele poder participar remotamente também. Então, ele recebe aí o acesso do mouse, tá? E que recurso é esse? Esse é um recurso que eu fiz para trabalhar com adolescentes, principalmente aqueles que ficam mais calados durante a sessão. E aí eu gosto muito desses recursos para utilizar com esses pacientes, porque durante o jogo eu consigo conhecer um pouco mais dele, consigo interagir mais com ele. Vou mostrar para vocês agora como funciona esse recurso interativo no atendimento. Então, eu já estou aqui com uma pessoa, né, que eu mostrei para vocês, já compartilhei o mouse. Esse é um recurso que eu criei e chama Escolha 1. O paciente, eu vou explicar para ele, olha, agora nós vamos jogar um jogo e você tem duas opções. Ou você escolhe um ou você escolhe o outro. Você vai fazer sua escolha e vai dizer para mim por quê, tá? Uma coisa muito importante, pessoal, é explicar para o paciente que só funciona quando a mãozinha está aparecendo. Ó, aqui aparece a seta, aqui aparece a mão. Quando a mão está aparecendo, ele vai clicar e vai fazer a resposta. Tá, então ele escolheu sair com os amigos. Aí a gente vai para a próxima tela.
Aí ele vai ter mais uma opção, faz a escolha. Clica, pronto, fez a escolha e explica por quê. Assim a gente pode interagir com o paciente, a sessão flui mais, há uma maior interação e eles adoram, tanto as crianças como os jovens e até os adultos. Seguindo, a gente vai passando os slides e vai trabalhando assim com o paciente. E assim funciona o recurso interativo na prática. Esse é um dos meus recursos, eu coloquei aqui para vocês conseguirem ver melhor, para vocês entenderem um pouco como que ele funciona e para mostrar para vocês como que é. Agora eu vou agradecer a presença da nossa participante, Maria Tereza. Vamos continuar com a nossa aula. Agora que vocês viram como funcionam os recursos na prática, vou mostrar para vocês umas pessoas que já utilizam os recursos interativos e que gostaram muito. A Daniela foi uma aluna do meu minicurso que, desde que ela começou a fazer o minicurso, logo que ela fez a inscrição, ela já produziu recursos dela e ela conta que, através do curso, ela foi até contratada para dar uma palestra sobre a interação para pessoas com deficiência, e ela gostou bastante. Foi um curso que agregou muito, tanto a prática clínica, quanto ampliou as áreas de atuação dela. Outra profissional que também gostou muito e que deixou o depoimento, que já está criando muitos recursos e utilizando os recursos interativos na prática clínica, é a Simone, que também conta como ela conseguiu rápido aprender, como foi possível introduzir o recurso interativo na prática clínica e como isso fez com que ela crescesse. Uma outra aluna minha, que é a Regiane, além de conseguir produzir os recursos delas e implantar, ela utiliza os recursos interativos como uma fonte de renda. Então, ela produz recursos e ela revende. Ela é um caso de muito sucesso e que tem crescido muito também com esse aprendizado. Agora eu vou falar com vocês um pouquinho sobre as dúvidas que surgem em relação ao curso que eu dou, em relação aos recursos terapêuticos. Como vocês podem perceber, eu coloquei essas dúvidas também no formato interativo, como se fosse um baralho. Eu utilizo os baralhos muito, né, com os adultos, e aí eu coloquei num formato de baralho para vocês verem mais ou menos como que funciona, tá? Então vamos lá. Eu preciso ser um expert em computador para montar e utilizar os recursos? Não. O que vocês precisam? Vocês precisam ter um computador, ter o PowerPoint instalado e ter vontade de aprender. O resto vocês conseguem tudo no mini curso que eu dou, que eu ensino, tanto a fazer os recursos, quanto eu também tenho recursos prontos, tá? Lá vocês têm um passo a passo bem simples, que é só seguir e é muito tranquilo para utilizar. Acabei de falar, né? Eu tenho recursos prontos no meu mini curso. Eu tenho 17 recursos prontos para públicos diversos, para objetivos diversos, e eu ensino vocês a montar todos. Alguns dos recursos que eu coloco no mini curso também são editáveis. Então, vocês só vão mudar lá a pergunta que vocês querem, o tema que vocês querem, e o recurso já vai funcionar. Quais os formatos de recursos interativos? Eles têm vários formatos. Eles podem ser roleta, eles podem ser jogos, tipo jogo de tabuleiro, baralhos, jogo da memória, jogos também de perguntas e respostas. Serve para adultos? Serve. Por quê? Porque a gente pode transcrever baralhos, a gente pode colocar outros formatos de recurso, por exemplo, esses de escolher, ou esses de imagens, vídeos, áudios, que os adultos também gostam, que também ajudam a dinamizar um pouco a nossa sessão, né? Tem como utilizar presencial? Com certeza. Liga o computador, coloca o recurso lá e utiliza com o paciente também no formato presencial. Então, vocês podem criar os jogos de vocês, criar os baralhos de vocês e vocês mesmos utilizarem um atendimento presencial. Pode ser utilizado por outros profissionais? Também pode. Professores, psicopedagogos, vários profissionais
sabendo fazer o recurso na maneira interativa, claro, com o tema direcionado para a profissão de cada um, pode sim utilizar os recursos terapêuticos interativos, tá? Gente, se vocês tiverem mais dúvidas, se quiserem saber mais informações, podem entrar em contato, pode deixar mensagem no nosso grupo, que eu tô lá para tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? E agora, eu quero convidar vocês para participar da nossa família Precisa Interativos. O que é a nossa família Precisa Interativos? Hoje, a nossa família conta com mais de 100 alunos que já fizeram o curso, que já utilizam e introduzem os recursos interativos na sua prática clínica. E muitos deles já têm recursos próprios criados, já utilizam os recursos em seus atendimentos. Vocês precisam ver como que eles adoram criar e contam as experiências deles. E o que é a família Precisa Interativos? O que é o minicurso Precisa Interativos? Vou falar um pouquinho sobre ele. Como que esse minicurso é? O minicurso, ele é formado por videoaulas. Nessas videoaulas eu ensino para vocês o essencial do PowerPoint que vocês precisam saber para poder criar os recursos. Eu ensino para vocês como criar a roleta, o jogo da memória, os baralhos interativos, recursos interativos para psicoeducação, jogos de tabuleiro, jogos alternativos que parecem de tabuleiro. O que vocês vão aprender? Vocês vão aprender todas as ferramentas que vocês precisam para montar um recurso terapêutico interativo. Vocês vão aprender sobre a importância que esses recursos têm. Vocês vão aprender como compartilha o mouse, eu gravei a tela. Como compartilha o mouse, como utiliza o recurso, como que manda para o paciente, como utilizar recurso em PDF de maneira interativa. Tudo isso vocês aprendem lá no nosso minicurso. Quais são os bônus que o minicurso tem? Bom, os recursos prontos e alguns deles editáveis. Esse número sempre altera, porque sempre que eu crio novos recursos, eu coloco lá e todo mundo que é aluno tem acesso a essas atualizações, tem acesso a esses recursos novos, tem acesso às aulas novas. Então, vocês têm acesso a todos os recursos prontos, aos recursos editáveis e a tudo que vocês precisam saber para criar o de vocês e para utilizar também os recursos interativos. Quais as garantias do minicurso? No minicurso, vocês podem assistir às aulas, conhecer os recursos e caso vocês percebam que não gostaram, que não é isso que vocês querem, não era o que vocês estavam esperando, vocês têm até 7 dias para pedir o cancelamento da inscrição e o reembolso. Além disso, vocês têm um grupo de alunos que eu estou presente. Nesse grupo, vocês podem fazer trocas de recursos, trocas de experiências e eu dou todo o suporte que vocês precisarem, qualquer dúvida que vocês possam ter na criação do recurso de vocês. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante, que vocês comecem a introduzir os recursos interativos de vocês e que vocês venham fazer parte da nossa família. Serão muito bem-vindos.